fronteira de chuva e granizo. Se você mora em uma cidade mais ou menos grande, você já deve ter passado pela seguinte situação pelo menos uma vez. Você liga para um amigo reclamando: "Que saco essa chuva na rua?" E ele respondeu: "Que chuva?" Sim, o tempo vive mudando constantemente e pode variar mesmo dentro de uma única cidade. Se há chuva em um lugar e não em outro, então, em algum canto, deve haver uma fronteira demarcando o seu fim, certo? Pois é, essa é uma daquelas perguntas que surgem repentinamente na cabeça às 3 da manhã quando você está tentando dormir e não consegue. A resposta é sim, teoricamente você pode ver onde a chuva acaba, mas há várias dificuldades. Em primeiro lugar, para isso a precipitação deve ser muito forte. Em segundo lugar, encontrar esse limite é uma questão de sorte e acaso. E finalmente, em terceiro lugar, na maioria dos casos, ele se move rapidamente ou é pulverizado devido aos ventos fortes. Para ver a fronteira, como neste vídeo, você precisa de uma chuva, porém sem ventos, e sabemos que isso não acontece com muita frequência. E isso vale não só para precipitações líquidas, mas também para sólidas. Veja, por exemplo, esta fronteira de granizo, incrível, né? Alguns internautas, no entanto, duvidam da veracidade desse vídeo, dizendo que o cara simplesmente está embaixo de uma ponte ou de um túnel, mas achamos que não. Realmente é muito difícil encontrar uma fronteira tão clara de separação de uma precipitação na natureza, mas esse fenômeno existe mesmo assim. Pit stop com gravidade zero. Se você não é fã da Fórmula 1 e de carros em geral, talvez não saiba o que é um pit stop. Então vamos explicar. O pit stop é uma rápida parada técnica de um carro de corrida durante uma competição. Sim, eles são obrigatórios, mas na maioria das vezes são necessários para trocar os motoristas e os pneus, reabastecer o tanque e fazer reparos rápidos. É claro que, para que essas tarefas sejam realizadas de maneira eficiente e com alta qualidade, é necessária uma coordenação impecável do trabalho de todos os membros da equipe. No entanto, o pit stop não é apenas uma necessidade qualquer. Em muitos torneios de automobilismo, esse procedimento é parte integrante da corrida, e a velocidade e o trabalho em equipe dos que participam dele são decisivos para a vitória. O pit stop mais rápido da história levou 1 segundo e 82 centésimos. O recorde foi estabelecido durante o Grande Prêmio do Brasil de 2019 por uma equipe austríaca de Fórmula 1 chamada Red Bull. Os mecânicos foram capazes de fazer o serviço na velocidade da luz no carro do holandês Max Verstappen. E falando em velocidades espaciais, a equipe Red Bull há muito tempo é detentora de todos os recordes possíveis de velocidade dos pitstops, mas isso não foi suficiente para ela. Em novembro, os caras decidiram atingir um novo nível e colocaram um carro de corrida na gravidade zero. O projeto foi realizado com a ajuda da agência espacial russa Roscosmos. Primeiro, o carro RB-1 foi levado ao centro de treinamento de cosmonautas Yuri Gagarin, na Cidade das Estrelas, localizada perto de Moscou. Então, a uma altitude de 10.000 metros e em condições de gravidade zero, a equipe realizou um pit stop a bordo do avião de treinamento IL-76MDK. Esta é uma das poucas aeronaves modernas projetadas especificamente para simular voos espaciais. Um total de 16 mecânicos e 10 membros da tripulação participaram do desafio, mas antes disso tiveram que passar por cursos intensivos de treinamento de cosmonautas. Mangueira de gelo. Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais popular no Instagram e em outras redes sociais um gênero de vídeos cujo nome pode ser traduzido como estranhamente satisfatório. O que eles são? Normalmente, nesses vídeos, uma pessoa realiza algum tipo de ação mecânica, às vezes cria algo com as próprias mãos ou, pelo contrário, destrói algo. Por que estamos falando disso? Bem, achamos que este vídeo poderia fazer sucesso neste gênero. Muitos internautas comentaram: "Não queria que esse vídeo terminasse." Sem contar que isso tem um valor prático, já que é literalmente gelo instantâneo, bem diferente daquele que precisamos deixar várias horas na geladeira até ficar pronto. Só tem um ponto negativo: no verão não dá para contar com esse truque. Cubo mágico em queda livre.
Todos nós conhecemos desde a infância esse objeto, um quebra-cabeça chamado cubo mágico. Desde que esse brinquedo foi colocado à venda na década de 50, foram criadas muitas maneiras de montá-lo, mas até hoje são poucas as pessoas que conseguem. Dá para imaginar que 450 milhões de unidades desse quebra-cabeça já foram vendidas em todo o mundo? Existem pessoas que conseguem montá-lo em menos de 5 segundos. Esse cara no vídeo, é claro, levou um pouco mais de tempo para montar o lendário cubo, mas ele definitivamente quebrou todos os recordes de originalidade. Jeremy Allison, ganhador do prêmio GoPro, conseguiu resolver o quebra-cabeça no tempo estimado enquanto flutuava no ar. A queda suave foi proporcionada por um traje chamado wingsuit, desenhado especialmente para o paraquedismo. Olho de arco-íris. O mundo está em constante evolução, a tecnologia não para, mas só mesmo a natureza ainda é capaz de nos surpreender de verdade. Afinal, nenhuma tecnologia de carregamento sem fio e câmeras grande angular podem ser comparadas com as maravilhas que ela é capaz de criar. Por exemplo, o que você acha desse olho de arco-íris? Você provavelmente já viu pelo menos uma vez um arco-íris duplo, mas com certeza ele não pode ser comparado com essa incrível ilusão de ótica. As 7 cores vivas refletem-se tão claramente no lago tranquilo, sem qualquer interferência, que parece que o segundo arco-íris foi desenhado por alguém. Essa beleza foi registrada no Alasca. Pintura com luz. Você acha que essas cenas foram feitas com a ajuda de programas de edição de vídeo, nos quais é possível encontrar absolutamente qualquer efeito hoje em dia? Nada disso. Esta é, na verdade, uma compilação de centenas de fotos, cada uma das quais foi feita com exposição longa no interessante estilo de pintura à luz. A ideia é simples. Com a ajuda de fontes especiais de luz, o autor cria a ilusão de uma imagem na foto ao mover rapidamente essas fontes no espaço. Tudo isso, é claro, requer uma preparação muito cuidadosa, esboços detalhados e muita paciência, mas o resultado é incrível. O autor do vídeo com o cara dançando é um editor de fotos e vídeos que já ganhou vários prêmios internacionais, chamado Carlos Javier Maldonado. O som das ruas. Os adolescentes que curtem ouvir rock na época da escola geralmente querem se tornar vocalistas ou guitarristas. Poucas pessoas querem aprender a tocar bateria. Isso porque, em primeiro lugar, um baterista quase nunca fica visível no palco, e em segundo lugar, é muito mais difícil ensaiar em casa com uma bateria. Isso sem falar que ela custa o dobro de uma guitarra de uma marca de qualidade mediana. Mas será que são realmente necessários tambores e pratos caros para criar ritmos incríveis com as mãos? Claro que não. Esse cara, que atualmente é considerado um dos melhores bateristas de rock do nosso tempo, provou em um vídeo especial para a GoPro que absolutamente qualquer lugar pode se tornar uma superfície para tocar. Para criar essa faixa e esse vídeo, Eric Improta viajou por dezenas de lugares ao redor do mundo e mostrou que cada um deles realmente soa diferente. Pizza debaixo d'água. Vocês lembram daquele episódio do Bob Esponja em que o Sirigueijo mandou o Bob e o Lula Molusco entregarem pizza? Talvez essa cena já não pareça tão absurda quanto antes, pelo menos não para um entregador chamado Rob Doyle. Para levar a caixa com a deliciosa guloseima até os clientes, ele não sobe numa bicicleta ou numa moto, ele coloca nadadeiras e equipamentos de mergulho. Mas por quê? Talvez ele seja um pouco estranho e goste de complicar seu serviço, ou talvez um grande rio cruze a cidade e seja mais fácil ir de um lado para o outro dessa maneira. Nada disso. O Rob regularmente mergulha a uma profundidade de 6 metros com caixas de deliciosas pizzas para entregá-las aos hóspedes de um hotel subaquático. Parece que neste vídeo até mesmo a garota que pediu a pizza não acreditou em seus olhos quando a recebeu. Uau! Golfinhos ajudantes. Você com certeza já ouviu falar que os golfinhos são os mamíferos que mais se parecem com os humanos, inteligentes, gentis e atenciosos. É assim que as pessoas costumam descrever essas criaturas fofas. Os golfinhos fazem amizade com os humanos, nos salvam dos predadores no oceano e nos ajudam. Um caso interessante pode ser visto neste vídeo. Na pequena cidade de Laguna, localizada no estado brasileiro de Santa Catarina, golfinhos e pescadores desenvolveram uma maneira extremamente curiosa de se comunicarem. As águas costeiras nessas partes são muito escuras, o que complica bastante a vida dos pescadores. Foi então que esses mamíferos incríveis decidiram ajudar.
Eles começaram a atrair cardumes de tainhas para a costa e avisar os humanos dando saltos, movendo a cabeça ou as barbatanas. Os próprios golfinhos, sem muito esforço, aproveitam para comer peixes pequenos que escapam das redes de pesca durante o processo. Isso sim que é um relacionamento bom para ambas as partes. Voo de foguete espacial. O lançamento de sondas e dispositivos ao espaço é algo completamente comum hoje em dia, embora fosse algo extraordinário há meio século. Frequentemente vemos imagens de lançamentos de mísseis de diferentes cosmódromos, mas até recentemente não sabíamos como era esse espetáculo quando visto com os olhos do próprio foguete. Fire. Missile away. A GoPro decidiu realizar um experimento maluco para descobrir. Em novembro de 2015, o foguete espacial SL-10 dos Estados Unidos foi para o espaço com 2 câmeras de ação na sua lataria. Ele subiu a uma altura de 120 km e atingiu uma velocidade máxima de 6.115 km por hora. Depois disso, o foguete se separou e uma parte retornou à Terra de paraquedas. Todas as etapas do voo foram capturadas com as diferentes câmeras. Mission control, we have touched. Porco surfista. E finalmente, temos o último vídeo de hoje. Depois dele, você pode definitivamente dizer, agora eu vi tudo. Normalmente estamos acostumados a ver no surf pessoas que conquistam uma onda atrás da outra. Mas, e os animais? Precisamos admitir que muitos invejariam a vida desse porco chamado Cama. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.